De volta ao nosso segundo momento deste programa aqui. Padre, o senhor falou agora há pouco sobre o cuidado que se deve ter ao ler sobre a infância de Jesus. Olhando ainda, então... Claro, existem coisas que são históricas, né? Jesus nasceu de Maria, Jesus se criou em Nazaré, ninguém duvida disso historicamente, né? Isto é o mais importante. Certo. Olhando então no Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 2, dá para o senhor falar um pouco sobre a profecia de Simeão e de Ana? A profecia, bom, Ana não fala nada diretamente, não é? Sim. Ana, o evangelista não menciona nenhuma palavra dela. Diz que louvava a Deus e falava a todos do menino, mas sem dizer exatamente o que. Simeão, sim, fez uma profecia a respeito de Jesus. Eis que ele está destinado a ser motivo de ressurgimento e queda para muitos em Israel. Isto é, ou seja, diante de Jesus, ninguém fica neutro. Ele veio trazer a paz, sim, mas não uma paz irenista, uma paz sem compromisso, uma paz sem nenhuma condição. Isso claro que não. É evidente que de lá para cá, até os dias de hoje, desde quando o texto foi escrito até hoje, Jesus é um momento ou alguém que opera uma divisão. Vejam, eu nasci numa época de final de regime de cristandade aqui no Brasil. A Igreja Católica no Brasil dos anos 30, 40, 50, até 60, era um fator de aglutinação social. Naquela época não havia televisão, havia poucos divertimentos e muitos deles se concentravam nas paróquias, na vida da igreja. Muita gente era da igreja, mas a igreja era um fator de integração social. Era. Quando eu nasci, 95% dos brasileiros eram católicos, praticantes ou não, mas eram católicos. Só 5% eram protestantes, e protestantes de grandes troncos, ou melhor, de grandes braços do tronco da reforma. Presbiterianos, batistas, luteranos. Né? Não havia esta infinidade de seitas que havia hoje. Agora, do final dos anos 60 para cá, nós estamos assistindo a um forte fenômeno, primeiro, de eclipse, de extinção do regime de cristandade, e juntamente com a secularização, sempre crescente, né? O fenômeno do relativismo, o fenômeno da indiferença e, sobretudo, o fenômeno bem atual de se alijar a igreja da vida pública, do Estado, enfim, da vida social, tornando-a algo extremamente pessoal e individual. Ninguém proíbe ninguém de ser religioso, com uma condição: que ele viva a sua religião dentro do seu coração e não a traga para fora. E não queira pretender que a sociedade também seja como ele, faça como ele, haja como ele. Aí estudamos o nome de secularização, e secularização feroz. Num momento deste, é claro que para muitos, Jesus é absolutamente indiferente. Hoje é um dia de Natal. Mas Natal, para a grande maioria dos brasileiros, o que é? É uma festa de família, onde se faz uma árvore de Natal, não presépio. Presépio são poucos os que fazem. Minha família sempre fez presépio, mas quem é que faz hoje um presépio? Faz uma árvore de Natal, enfeita-se um pouco a casa, não é, com motivos, digamos, pagãos ou não diretamente cristãos, e se faz uma ceia familiar. É a festa da família, onde crianças recebem presentes e nada mais. Ou seja,
É um Natal secularizado. É um Natal sem Cristo. Mal comparando como o dia de ação de graças. Para estes, é claro que Jesus não significa nada e esses caíram. Existe o lado de lá, aqueles que ainda aceitam a Jesus Cristo. Veja, ainda hoje ele é sinal de queda e de soerguimento para muitos. Este é o sinal, este é o significado da primeira profecia de Simeão. A sua segunda profecia é mais dirigida a Maria. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma, para que sejam desvendados os segredos de muitos corações. Bem, alguns padres da igreja, como João Crisóstomo, no século IV, imaginaram que esta espada seria a espada da dúvida. Maria teria perdido a fé no Calvário. João Crisóstomo, São João Crisóstomo. Mais tarde, venceu a posição agostiniana que imperou durante toda a Idade Média. A espada seria a espada do sofrimento profetizado. Santo Agostinho tem uma frase célebre a este propósito: tunc in illius beatissimam animam gladius per transivit confilium suum in cruce morientem vidit. No momento em que viu o filho morrer na cruz, a espada traspassou-lhe a alma. É a piedade medieval de Nossa Senhora das Dores. Mas esta exegese também não é a melhor. É a mais popular, é a que mais pegou por autoridade de Santo Agostinho, mas não é a melhor. A melhor é buscar as vezes e poucas em que a espada entra na Sagrada Escritura. E um texto que clarifica o episódio que você está levantando como questionamento é Ezequiel capítulo 14. Deus envia uma espada e ela vai cortando a direita e a esquerda e vai ceifando e fazendo algumas vítimas. A espada do texto aí não significa espada da dúvida, nem espada do sofrimento e da dor. Significa a espada que Jesus fará, que Jesus colocará no coração de Maria. Com outras palavras, para Maria haverá também uma prova, e uma prova dura, a ver se cai ou se levanta, ou se fica em pé. Ela vai ter que aprender a depor os privilégios de mãe. Toda mãe imagina ter até o final da vida privilégios com relação aos filhos, né? Ela vai ter que depor todos os privilégios de mãe para assumir o que ela não tinha, os privilégios de uma discípula, a primeira discípula do seu filho. Será duro, será difícil. A espada também atravessará o coração de Maria. Mas, como diz o evangelista Lucas no capítulo 8, ela superou o episódio, e minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Esta explicação vai bem na linha da primeira. Na primeira, Simeão diz que uns cairão e outros se levantarão. Na segunda, endereçada a Maria, fala de uma espada que lhe traspassará. Só que Maria superará a prova e deixará de lado os privilégios de mãe para assumir os deveres de discípula, tornando-se a primeira discípula de seu próprio filho. Esta é a melhor explicação e a melhor exegese desse texto. Muito bem, satisfeitíssimo, padre. Padre Fernando, essa mudança drástica aí que o senhor falou no começo, sobre a substituição, por assim dizer, do menino Jesus pelo Papai Noel, pela sociedade de hoje, né? Ela não tem nada a ver também com uma modificação interna nas ordens sacerdotais, ordens religiosas? Religiosas. Também não houve uma certa retração das ordens? Não, bom,
houve uma crise pós-conciliar que assolou a igreja inteira, né, e que não poupou nenhuma ordem, nenhuma congregação religiosa. Mas todas elas continuam íntegras? Nenhuma desapareceu? Desaparecer, acredito que não, mas tiveram o seu número, e tem ainda um número drasticamente reduzido. Basta citar os jesuítas, que eram a maior ordem, hoje estão pela metade, né? Eram a maior, estão drasticamente reduzidos, e algumas ordens e congregações realmente entraram em relaxamento pós-conciliar. O termo é este que eu vou fazer. Mas está havendo, ultimamente, dos anos 90 para cá, uma retomada do espírito religioso. Não terminou ainda. É um renovamento que vai levar, a meu ver, uma geração. Né? Mas está bem. Claro, eu acredito que diversas ordens e congregações tenham os dias contados na igreja. Sobretudo porque aqui no Ocidente há uma infinidade de congregações e ordens para todos os tipos e gostos, o que não existe nas igrejas orientais, onde há apenas o clero, os presbíteros interessados na pastoral e cura de almas, e os monges, aqueles que ficam na vida monástica. Sacerdotes é a maior parte não sacerdotes. Eu acredito que uma certa influência do Oriente no Ocidente, sobre este aspecto aqui, eliminando este número exagerado de congregações e ordens, seja até benéfico para a igreja. De qualquer maneira, estamos diminuindo, porém, é o que sempre se diz, não é? Melhor a qualidade do que uma grande quantidade relaxada. Eu encerro este programa agora, está na hora, desejando a todos aqueles que me ouviram durante o ano inteirinho e acredito se enriqueceram com esses ensinamentos, os meus votos e desejos de um feliz e santo Natal. A você, a todos os seus familiares e amigos e às comunidades às quais pertencem também.